Meus amados irmãos, eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, muito conhecido de todos nós. E nós vamos fazer a leitura do primeiro versículo até o versículo de número 8. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, do primeiro versículo até o versículo de número 8, onde nós vamos estar fazendo a nossa meditação nesta noite. Eu quero, nesta noite, falar sobre reconhecendo a necessidade de mudança. Todos nós precisamos olhar para nós e mudar a nossa vida, a nossa maneira de ser. E esse texto que eu vou ler nesta noite, que nós vamos fazer exposição, ele fala também sobre esse assunto. Leiamos. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós vamos orar, irmãos, nessa oração, vamos orar em favor da mãe do nosso irmão Odair Maia. Nós pedimos lá no grupo a oração há poucos dias para ela. Ela vai passar por uma cirurgia esta semana. Eu quero que os irmãos orem em favor de sua mãe. Quantos mais precisam de oração? Vamos orar um pelos outros. Pai, em nome de Jesus, teu Filho, eu louvo a Ti pelo privilégio que mais uma vez Tu nos concedes de estarmos na Tua casa para meditarmos na Tua palavra. Eu quero pedir a Ti, Pai, a Tua graça, a Tua misericórdia, para que nós possamos entender, compreender aquilo que será ministrado e que a Tua palavra venha encontrar guarida em nossos corações. Também oro em favor da mãe do nosso irmão Odair, que vai passar por cirurgia, para que o Senhor ajude a Tua filha que está sentindo dores, mas que toda dor possa ser arrancada, Pai, e a Tua filha possa ter plena recuperação em Tua presença. Eu oro também pelo Gilson, Pai, eu ouvi aqui já, para que ele tenha a recuperação completa da cirurgia pelo qual ele passou. Também oro por cada um dos Teus filhos que manifestaram o seu pedido de oração, levantando as suas mãos. Pai, é em nome de Jesus que nós oramos, e certo que nós somos respondidos, nós lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, existem momentos na vida, e todos nós passamos por esse momento, em que Deus nos leva ao templo, não a esse templo de 4 paredes, revestida de reboco, mas o templo da revelação, o lugar onde Ele escolhe para se revelar a nós. Nesse texto, Isaías, ele vai
receber uma revelação de Deus. Ele vai ver Deus na sua glória, assentado no seu trono, com os serafins voando ao seu redor, gritando santo, ou clamando santo, santo, santo. E ele vai olhar para si e vai ver a miséria que ele era. É interessante, quando eu estudava esse texto, quando eu escrevia essa mensagem, que eu lembrei de pelo menos duas pessoas da Bíblia. No templo, eles encontraram a revelação da vida equivocada que eles estavam vivendo e do pensamento equivocado que eles estavam tendo acerca de Deus e acerca da sua própria situação. Aqui Isaías capítulo 6 e também Salmos capítulo de número 73, quando ali o levita, provavelmente Asaf, ele chegou a dizer que ele estava embrutecido. No original hebraico, ele estava se sentindo um animal irracional, porque ele via o mundo e o ímpio sendo bem sucedido e ele, um justo, passando por apertos. Mas ele vai dizer, até que eu entrei no templo do Senhor. Daí a necessidade de nós estarmos na casa de Deus e de nós termos um lugar de comunhão com Deus. Cada um de nós tem que ter um canto, em algum lugar, para nós desfrutarmos de comunhão com Deus, para nós buscarmos a Deus, tendo principalmente o templo, a casa de Deus, como lugar de revelação. É quando esses dois personagens bíblicos, Asaf e Isaías, entram no templo, é que eles têm a visão de vida que eles estavam tendo completamente mudado, completamente transformado. Isaías disse que isto aconteceu na sua vida no ano em que o rei Uzias morreu. Uzias morreu no ano 778 a.C. Isaías tinha uma parentela com o rei Uzias, aparentemente. Ele tinha a proteção do rei Uzias. Ele tinha o carinho do rei Uzias. Ainda que já fazia 10 anos que o rei Uzias não ia diante do povo, porque ele quis fazer o papel do sacerdote e queimar incenso, e Deus pôs lepra nele. E como leproso ele continuou sendo rei, mas afastado da sociedade. Então já fazia 10 anos que Uzias não dava sua cara diante da nação, não se comunicava, não estava diante da nação por causa da sua lepra. Mas Isaías tinha a proteção de Uzias. E no ano que o rei Uzias morre, Isaías parece que entra em crise. Uma crise porque ele vê aquele que o protegia morto. Há uma crise de uma instabilidade política na terra de Israel. Há também uma crise espiritual em Israel. Porque ainda que Uzias fora um bom rei, foi um rei temente a Deus, o pecado dele foi querer fazer um serviço que não era dele, era do sacerdote. E Deus, ele nos dá autoridade, mas dentro da posição que ele nos colocou. Eu sou o pastor da igreja, mas eu sou pastor da igreja local. Deus colocou alguém sobre mim, que tem a sua posição, que eu devo respeitá-lo. O rei, ele era poderoso, mas ainda que ele era poderoso, ele não poderia assumir o papel de sacerdote, porque ele não foi chamado para isso. O sacerdócio foi a família de Arão que foi escolhido para ministrar diante de Deus. Então, ainda que ele tinha sido um rei temente a Deus, que tinha feito a vontade de Deus, todavia ele pecou contra Deus. E Deus não tem o pecador por inocente. Irmãos, nós podemos ser grandes homens de Deus e fazermos o melhor na obra de Deus, mas se nós errarmos, Deus vai nos cobrar pelo nosso erro. Nós não podemos nos enganar. Deus não dá cheque em branco para ninguém. Olha Salomão. Salomão, Deus diz para ele: eu estou lhe dando sabedoria que eu não dei para nenhum homem, riqueza que eu não dei para nenhum homem. Salomão foi o mais rápido, mais sábio da terra, o homem mais rico da terra. Mas quando ele pecou contra Deus, Deus castigou a nação e ele por causa do seu pecado. Então, por mais que Deus nos chame,
Por mais que Deus tenha um compromisso conosco, se nós errarmos, se nós falharmos, Ele vai nos corrigir. Quero lembrar para você que no capítulo 3, Deus chama Moisés para ser libertador. Mas no capítulo 4, Deus vai querer matar Moisés. Por quê? Porque Deus se revelou a Moisés. Moisés conhecia o pacto de Deus com Abraão, que era a circuncisão do filho no 8º dia. Moisés foi circuncidado, mas os filhos dele não foram circuncidados. E quando ele chega na sua casa, pega a mulher de seus filhos e vai de viagem de volta para o Egito, para libertar o povo. A Bíblia diz que Deus procura Moisés para matá-lo. É quando a mulher corta, faz a circuncisão dos seus filhos, corta o prepúcio e joga aos pés de Moisés, que a Bíblia diz que Deus aplaca a sua ira e Deus não mata Moisés. Porque a primeira coisa que Moisés deveria ter feito quando chegasse em sua casa era circuncidar os seus filhos. Porque ele conhecia a aliança e agora ele tinha tido uma revelação clara do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele não fez. Então o fato de Deus nos chamar, o fato de Deus nos capacitar, o fato de Deus nos dar dons espirituais não nos isenta de obedecer e de andar nos seus caminhos e de obedecer à liderança que Ele põe sobre nós. Muitas vezes nós achamos que por ser quem somos nós podemos fazer o que nós quisermos, e não é bem assim. Uzias achou que podia. E Deus então colocou uma lepra nele. E depois de 10 anos ele morreu. E Isaías então está em crise. E vendo a crise que assola a sua nação. Mas é nos momentos de crise que Deus ele se revela para nós. É no momento das angústias, das tribulações, das crises que nós vivemos, que Deus trabalha para nos mudar, para nos moldar conforme a sua vontade. E é sobre isso então que eu quero falar nesta noite. Eu quero falar sobre reconhecendo a necessidade da mudança. Eu quero dizer primeiro que para que haja mudança em nós, nós precisamos reconhecer quem Deus é. Não existe nenhuma mudança na nossa vida se nós primeiro não reconhecermos quem Deus é. Olha que Isaías ele vai dizer, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele viu o Senhor. Nesse momento Isaías não está olhando para si. Ele está olhando para o altar. Ele está vendo Deus. E a visão de Deus, do reconhecimento do poderio de Deus, é o primeiro passo que nós damos para que haja uma transformação, uma mudança na nossa vida. Se eu não reconhecer Deus como sendo Deus todo-poderoso, soberano e santo, eu não pensarei, ou eu não cairei em si, e reconhecer que eu preciso de mudança. O homem só entende que ele precisa de mudança quando ele vê Deus na sua majestade, na sua glória e na sua santidade. É neste momento que o homem vê quão miserável ele é. Então ele diz, eu vi o Senhor. E diz que ele vê o Senhor assentado no seu trono. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Irmãos, pessoas caem, reis morrem, mas Deus governa para todo sempre. Deus está no trono, governando, ainda que a situação humana parece estar em descontrole. Muitas vezes nós colocamos a nossa esperança no homem, assim como Isaías talvez tenha colocado a sua esperança no rei Uzias, e o rei Uzias morreu. Nós colocamos a esperança no político A, no político B, e de repente quando as coisas não se alinham conforme nós imaginávamos, nós pensamos que tudo está perdido. Não, Deus continua assentado no seu trono, e Ele continua assentado no seu trono, soberanamente controlando todas as coisas. Deus não perde o controle de nada. Nós entramos em crise, mas não há crise em Deus.
Nós entramos em situações impossíveis, mas Deus não conhece essa palavra, impossibilidade. Nós entramos em momento de angústia, mas Deus não tem angústia. Nós entramos em depressão, Deus não, Ele continua governando. Ainda que nós olhamos que está tudo perdido, Deus continua no seu trono, reinando, governando eternamente. Então Ele vê Deus assentado no seu trono, e Ele vê a santidade de Deus, porque diz que os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com 2 voava, e clamava um para com os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele vê Deus sentado, ele vê a santidade de Deus. Os serafins estão dizendo que Deus é 3 vezes santo. Em Deus não há pecado, em Deus não há mudança, em Deus não há variação. Deus, Ele é santo, a essência dele é de santidade. E quando o homem se depara diante da santidade de Deus, ele contempla toda a sua fragilidade. Eu tenho para mim que crentes e pessoas que acham que é muito santo, ele nunca teve um encontro com Deus. Ele nunca contemplou, ele nunca viu a santidade de Deus. Porque quem experimenta a santidade de Deus, ele jamais pode dizer que ele é santo, ele, o homem, é santo. Porque por mais que nós andemos em perfeição na terra, e Deus diz para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito, e Abraão não foi perfeito. Ainda que Deus o chamou de amigo, mas ele não foi perfeito, ele foi imperfeito, ele errou, ele falhou, ele agiu com incredulidade, ele deitou com a sua serva, ele mentiu com medo de morrer. Porque o homem é pecador, o homem é falho, nós somos pecadores e falhos. E nós temos que reconhecer a nossa fragilidade, o nosso pecado, para nós almejarmos uma mudança. E quando nós chegamos diante da santidade de Deus, nós contemplamos esse Deus que é santo, e que exige que aqueles que chamam pelo seu nome também seja santo. Então nós vamos buscando uma perfeição que aqui na terra nós não vamos encontrar, mas nós vamos mudando dia após dia. Nós falávamos sobre isso na escola dominical, domingo. Paulo, ele lutava contra o seu eu, a guerra espiritual entre a carne e o espírito. E Paulo dizia: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço. E por isso ele olha para si e diz: miserável homem que sou. Mas ele então se conformou com a sua situação de pecador? Não. Ele diz: olha, eu esmurro meu corpo, eu reduzo meu corpo à escravidão, para que eu, pregando a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Quando ele diz aos filipenses: eu esqueço das coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Paulo está falando do processo da santificação. Ali, o contexto de Filipenses é a perfeição. Então, por mais que nós entendamos que somos pecadores, mas nós não podemos conformar com a nossa condição de pecador. Nós temos que lutar contra o pecado. E é quando nós entendemos a santidade do Deus que nos chamou, que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É quando nós entendemos esse Deus santo e poderoso, é que nós procuramos mudança. É que nós ficamos inconformados com a maneira de nós sermos. Nós tínhamos que ser conhecidos como pessoas inconformadas com a vida que nós levamos, e não pessoas que estão conformadas com a vida que leva. Ele vê Deus, e ele vê um Deus que se revela no meio da crise. Eu disse que foi no ano da morte do rei Uzias que ele teve a sua maior revelação. É na pior crise da sua existência que ele tem a maior revelação da sua vida, que é ver Deus assentado no trono e aqueles seres angelicais voando e clamando: santo, 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 santo. Eu estava lendo ontem Charles Spurgeon, e ele frequentemente abordava o conceito de provações e de dificuldade
como um instrumento divino para o crescimento espiritual. E ele se referia a essas crises como bênçãos disfarçadas. Ele dizia que essas crises que nós enfrentamos, os problemas, as dores, as dificuldades, é o meio que Deus encontra para nos aproximar dele, a fim que ele cumpra em nós os seus propósitos. Se talvez Isaías não tivesse entrado naquela crise, ele não tinha ido ao templo, e então ele não teria tido a maior revelação da sua vida. Você já notou que são nas nossas crises que nós contemplamos Deus, que nós ouvimos Deus, que nós recebemos revelações de Deus? Os momentos mais felizes da minha vida na presença de Deus foram momentos de sofrimento, foi momentos de angústia, de entrar e não ver a hora passar, orando, chorando e sentindo a glória dele, e vendo e ouvindo ele falar. Então as crises que nós vivemos, é Deus nos mostrando, é Deus querendo nos revelar. Então veja bem que Isaías, ele vê o Senhor sentado no trono, ele vê a santidade de Deus, e ele vê esse Deus, ele contempla esse Deus que se revela no meio da crise, porque ele nunca viveu em crise, ele nunca está em crise, ele continua sentado no trono, governando eternamente. Segundo, primeira mudança começa quando nós vemos Deus, reconhecemos Deus, conhecemos Deus, enxergamos Deus, a santidade de Deus. Em segundo lugar, a mudança começa quando nós reconhecemos quem nós somos. Nós temos que conhecer quem Deus é, contemplar a santidade, a formosura, a perfeição de Deus. E então, essa visão da divindade nos mostra quem nós somos na verdade. Ele diz: ai de mim que estou perdido. E na versão que eu li, aqui está a revista e atualizada, ele diz: então diz eu, ai de mim, estou perdido. A NVT diz: estou perdido, é o meu fim. Olha que, dentro da cultura judaica, um homem que visse Deus face a face morreria. Moisés quer ver Deus, Deus diz: Moisés, se você me ver, você vai morrer. Ninguém me vê e continua vivo. Imagine a glória de Deus, como um homem pode suportar a glória de Deus. Muitas vezes nós temos um vislumbre da glória dele aqui na terra, e nós não conseguimos ficar em pés, nós caímos, nós trememos. Há pessoas que perdem a consciência. Você pega Daniel, Ezequiel, esses homens, João, eles caíram ao contemplar a glória de Deus, caíram em terra. Então quando ele vê Deus, ele diz: ai de mim que estou perdido, este é o meu fim. É interessante que aqui Isaías não diz assim: ai do povo, ai do sistema, ai da sociedade. Para os irmãos terem uma ideia, apenas no capítulo de número 5, por 6 vezes, Isaías vai usar a palavra ai em relação a outras pessoas. Versículo de número 8, versículo 11, versículo 18, versículo 20, versículo 21, versículo 22, por 6 vezes no capítulo 5, ele diz: ai, 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 ele vai falando um ai dos outros, para os outros. Mas quando você contempla a glória de Deus, meu irmão, você não consegue falar do outro, você fala de si mesmo, você reconhece a sua miséria. Por isso que eu duvido que uma pessoa que fica falando mal do irmão e não se enxerga, ele seja um crente que teve um encontro com Cristo. Pastor Manuel Lima, ele tinha uma frase que ele dizia que é impossível uma pessoa chegar aos pés da cruz e ficar olhando o pecado do outro, senão apenas o dele. Se alguém diz que chegou aos pés da cruz e se converteu, mas só fica vendo o pecado do outro, e ele não enxerga o seu pecado, é porque na verdade ele não está diante do sagrado. Porque quando você está diante do sagrado, isso aqui é um termo de Max Lucado no Aplauso do Céu, quando você está diante do sagrado, você não consegue ver, irmãos, outra coisa, a não ser a sua miséria, a não ser o seu pecado. Então ali, Isaías, ele via a sua miséria. E a mudança então começa quando nós paramos de apontar para fora e começamos a apontar para dentro. Quando eu paro de falar assim: ai da irmã fulana, ai do irmão cicrano, ai,
E eu começo a falar assim, ai de mim. Quando eu paro de ver o pecado do meu irmão, porque meu irmão é pecador, mas eu também sou pecador. Ainda que eu não esteja cometendo o mesmo pecado que ele está cometendo, mas eu cometo outros pecados que talvez ele não comete. Pode ter diferença de pecado, mas todos nós somos pecadores. E só muda aquele que para de olhar para a vida do outro e olha para si. Alguém esse dia disse para mim que não pôde estar na Santa Ceia porque ele sabe de um pecado do irmão e ele não conseguiria estar na ceia, tomar ceia. Falei, você não tem nenhum compromisso com o pecado do seu irmão? Seu compromisso é com Cristo. Eu pergunto, quem é o dono da igreja? Quem é o dono da igreja? Jesus, sim ou não, irmãos? Jesus. Quem conhece a nossa intimidade? Jesus. Agora, se Jesus, ele está sendo longânimo, não está colocando essa pessoa para fora, quem sou eu para deixar de ter comunhão com Cristo por causa do pecado do meu irmão? Então nós temos que parar de olhar o pecado do irmão e olhar para nós. Aí começa então a transformação. E é quando ele olha para si que ele reconhece a sua condição espiritual, a condição de perdido. Ele diz, estou perdido. A nossa condição espiritual sem Deus, sem a misericórdia de Deus, é uma condição de perdição, irmãos. Nós não temos capacidade pelos nossos próprios méritos alcançar a salvação. Eu posso deixar de praticar todas as coisas aqui na terra. Eu posso me tornar um ermitão, ir lá no meio do mato e viver isolado de todo mundo. Mas o pecado eu carrego dentro de mim, a natureza pecaminosa. Então eu não consigo me apartar do pecado, porque o pecado está dentro de mim. Então nada que eu possa fazer de bom me torna digno de salvação, ou me faz ser salvo. Você lembra de Cornélio? Homem justo. Centurião Cornélio, homem justo. Homem dava esmola, fazia orações. E Deus diz assim, olha, eu tenho te visto, tenho recebido tua oração e a tua esmola. Mas você está precisando de um Salvador. Manda chamar Pedro, que está lá em Jope, numa casa à beira da praia, e ele vai falar o que está faltando para você. As nossas boas obras não nos salvam, irmãos. Da esmola, da dízimo, da oferta, oração. Os fariseus oravam e Jesus os chamou de hipócritas. Não, nós fazemos isso porque nós somos salvos e não para ser salvos. Nós praticamos as boas obras porque nós somos salvos e não para ser salvos. Eu parei de fazer determinada coisa, não é para eu ser salvo. Eu parei porque eu já sou salvo. E aquela determinada coisa não condiz com a minha posição de salvo. Então é quando eu olho a santidade, contemplo a santidade de Deus, que eu olho para mim e vejo que a minha condição espiritual é de perdido. Que sem Cristo eu não consigo ser salvo, eu não vou ser salvo. Segundo, quando ele contempla a glória, a santidade de Deus, ele olha para a sua condição, ele identifica a sua área de fraqueza. Ele diz, eu sou um homem de lábios impuros. Então dizia eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Olha, meu querido irmão, olha o pecado de Isaías. O homem tinha lábios impuros. Será o que ele fazia para ter os seus lábios impuros? Será o que ele falava? E ele era profeta já. Do capítulo 1 ao 5 ele está profetizando. Mas ele ainda não tinha tido a revelação da santidade de Deus. É quando ele olha a santidade de Deus que ele diz, sou um homem de lábios impuros. Ele identifica a sua fraqueza. A visão da santidade de Deus, a contemplação do sagrado, mostra para mim a minha condição espiritual que é de perdido. E mostra para mim a área que eu devo mudar. Isaías diz, eu sou um homem de lábios impuros. Então ele reconhece a sua fraqueza. Ele reconhece a área onde Deus tem que mudar. E é quando nós reconhecemos
a área que nós devemos mudar, e nós apresentamos a Deus, é que Deus trabalha na nossa vida. Eu gosto muito da ideologia dos alcoólicos anônimos. Eu disse também domingo aqui, que o primeiro passo para um alcoólatra é ele reconhecer que é alcoólatra. Porque há pessoas que vivem no alcoolismo e não se libertam do alcoolismo porque eles não reconhecem alcoólatra. Ele fala, não, na hora que eu quiser parar, eu paro. Não, o primeiro passo é ele reconhecer que ele não consegue parar sem uma ajuda externa. É quando eu reconheço que naquela área específica, na minha vida, se eu não tiver a ajuda de Deus, se Deus não trabalhar na minha vida, se eu não reconhecer isso, eu nunca vou ser mudado. Mas quando eu reconhecer essa área, Deus, eu sou fraco. Nessa área eu tenho fragilidade. Isso para mim é uma pedra que me derruba, onde eu tropeço. Aí é que Deus vem e trabalha naquela área que nós reconhecemos a nossa miséria. Mas Ele também reconhece a sua complacência. Ele diz, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Olha o que é interessante. Ele reconhece que os seus lábios não são santos. Agora também ele acrescenta que durante a sua vida, ele aceitava conviver com pessoas que também tinham o pecado que ele praticava. Ele está sendo complacente. Ele está tratando com desdém. A psicologia diz que nós somos fruto do meio. Nós somos aquilo que a sociedade ao nosso redor vive. É um conceito humano, até certo ponto legítimo, mas biblicamente legítimo. Para nós cristãos é ilegítimo. Porque nós não podemos ser fruto do meio. Quando Jesus leva os discípulos para Cesareia de Filipe, e ele pergunta quem, olha o que ele faz. Ele pergunta primeiro, quem diz os homens que eu sou? Aí eles falam, um diz isso, outro diz aquilo, outro aquilo outro. Aí ele vira imediatamente para os seus discípulos e diz, e vós, quem dizeis que eu sou? O que Jesus está querendo conhecer é, será que eles estão falando a mesma coisa que o mundo? Será que eles convivem comigo, me vê, fazendo milagres e sinais? Será que eles pensam que eu sou um dos profetas como essas gentes estão falando? Ou será que eles reconhecem que eu sou o Filho de Deus? Muitas vezes nós nos tornamos realmente fruto do meio, nós passamos a viver conforme as pessoas ao nosso redor vivem. Nós começamos a praticar aquilo que as pessoas ao nosso redor praticam. E preste atenção, nós sempre vamos imitar o que é errado e não o que é certo. Não é verdade? Não é isso que as pessoas dizem, não, para eu ser crente como fulano. Aí ele aponta o fulano que é pecador, eu não quero ser crente. Por que não diz, eu quero ser crente como cicrano? Porque eles não apontam alguém que serve de paradigma, de exemplo, de padrão. Não. É quando nós somos pegos no nosso pecado, nós dizemos, não, mas fulano também faz a mesma coisa que eu. Eu lembro uma história de um pastor conhecido, que foi pego num pecado, numa tentativa de pecado, porque não conseguiu consumar, porque a pessoa era honesta e não se deixou, ou aparentemente honesta. Aí quando foram chamá-lo para uma reunião ministerial, ele pegou e disse, não, eu fiz porque fulano aqui também fez. Por que não deixou de fazer porque o outro fulano não fazia? Nota bem que Isaías, ele reconhece a sua limitação, a sua fraqueza, mas ele também reconhece a sua complacência. Porque muitas vezes nós queremos viver no meio de um povo pecador para que o nosso pecado seja uma desculpa. Ou para que o pecado dos outros seja uma desculpa para o nosso pecado. Mas quando nós estamos diante de Deus, irmãos, não tem engano. Nós conseguimos enganar homens, mas nós não conseguimos enganar Deus. É por isso que Jacó fala para Isaac que ele é Esaú. Quando Isaac pergunta, quem é tu, meu filho? Ele diz, é Esaú. Aí Isaac chama ele
Ele está com a roupa de gala de Esaú. Jacó ele era liso, não tinha pelo, e Esaú era peludo. Mas ele está com a roupa de gala para o cheiro do campo que estava na roupa de Esaú, também ficar no seu corpo. A sua mãe deu uma disfarçada nos pelos do seu colana, dos animais, nos seus braços. O pai diz assim, porque ele estava quase cego, Isaac estava cego, não enxergava. Ele diz, o cheiro é de Esaú, os braços é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Mas vem aqui, meu filho, vou te abençoar. Mas quando ele chega diante de Deus, no Val de Jaboque, Deus pergunta, qual é o teu nome? Ele não falou que era Esaú. Porque ele sabia diante de quem ele estava. Ele diz, o meu nome é Jacó. Por que Deus perguntou qual era o nome dele, sendo que Deus sabia quem ele era? Ele mentiu para Isaac, ele vai mentir para mim? Nós enganamos homens, irmãos. Eu posso enganar vocês, vocês podem me enganar. Mas nós não enganamos a Deus. Nós não enganamos a Deus, ainda que nós tenhamos o pecado dos nossos companheiros ao redor para nos ser uma desculpa para nós, mas Deus não aceita essa desculpa. Então ele reconhece a sua miséria, ele confessa a sua miséria. E reconhecer, irmãos, não é humilhação, é libertação. É quando nós reconhecemos quem nós somos. Onde nós estamos vivendo é que há a libertação na nossa vida. E aí, Deus só pode curar aquilo que nós confessamos. Deus só pode trabalhar na área que você confessa. Porque aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. É naquilo que você confessa a Ele e você fala da tua miséria, é que Deus vem e produz mudança, transformação. A mudança acontece quando nós recebemos o toque purificador de Deus. Olha o que diz, que quando ele diz, ai de mim, diz que um dos seres angelicais, um dos serafins, ele voou, trazendo uma brasa viva, que tirou do altar com uma tenaz. Tenaz aqui, para quem não sabe, é como se fosse uma tesoura, mas não de cortar, de pegar. Então ela tem as pontas dobradas. E aí pega, aperta, usa muito esse equipamento, quem trabalha com fogo, com ferros muito quentes, usa essa tenaz. Ele vai lá, pega com a tenaz uma brasa e toca nos lábios de Isaías. É interessante que o anjo não fez nenhum discurso, o anjo não trouxe nenhum conselho, o anjo não trouxe nenhuma acusação, o anjo apenas tocou nos seus lábios. Quando nós pensamos nisso, que essa brasa viva tirada do altar, esse altar representa Cristo, o sacrifício do Cordeiro, que nos purifica de todo pecado. Nós não somos purificados por uma brasa. Nós somos purificados com o sangue de Cristo. Então aquela brasa tirada do altar purifica. Isaías, o sangue de Cristo nos purifica. E quando o toque, ele toca nos lábios de Isaías. O toque remove a culpa e o pecado. Olha o que o anjo diz. Eis que ele tocou, versículo 7, né? Eis que ela tocou os meus lábios e disse, eis que ela tocou os meus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Naquele momento que toca, o serafim diz para Isaías, o teu pecado está sendo perdoado, a tua iniquidade está sendo tirada. Meus queridos irmãos, a mudança verdadeira, ela é na alma. Ela não é só de comportamento. Ela não é só exterior. Ela é na alma. A purificação que Deus faz em nossa vida é do interior para o exterior. E o pecado, ele é tirado, as transgressões, ele é tirada. Agora preste atenção, que o anjo, ele vai tocar exatamente no lugar que Isaías confessou. Ele diz que os seus lábios eram pecadores.
Ele diz: eis que eu sou um homem de lábios impuros. O serafim não tocou nele com aquela brasa no braço, na perna. Não, tocou nos lábios, porque foi lá que ele confessou. Eu disse já aqui que Deus, Ele trabalha naquilo que nós confessamos. E quando você confessa a tua fraqueza, é na tua fraqueza que você confessou, que Deus vai trabalhar, que Deus vai agir. Então ele confessou que era um homem de lábios impuros. O anjo, o serafim, toca ali nos seus lábios. Você acha que uma brasa na mão, que a pele é mais grossa, né? Já dói. Imagine algo quente tocando nos lábios, uma brasa tocando nos lábios de Isaías. Queimou, não queimou, irmãos? Deus não desperdiça a dor. Deus não desperdiça a dor. Deus usa a dor no lugar certo, na hora certa, no momento certo, no lugar que nós confessamos. No lugar onde tem que ter transformação. Ele vai tratar exatamente no lugar que nós admitimos a nossa miséria, o nosso pecado. Todo processo que nós passamos na vida é Deus nos moldando. As dores que vêm não são de modo lançado ao vento. Nós ministramos sobre a primeira epístola de Pedro. E eu disse que ele fala das várias provações. Essas várias palavras no grego, várias cores, múltiplas cores, né? As provações que Deus manda contra a nossa vida são de várias formas, de várias maneiras, de várias tonalidades. Uma mais leve, outras mais carregadas. Mas em cada uma delas, Deus não está desperdiçando dor. Deus está usando a dor no lugar certo, para a transformação certa. Então, preste atenção quando você estiver passando por luta e prova, e pergunta para Deus o porquê Deus está mandando essa dor na tua vida. A dor vem no lugar certo. É nos lábios, o que ele confessou o pecado, é os lábios que serão transformados. Agora, essa mudança, ela nos prepara para um novo chamado. Versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Veja bem que imediatamente depois do toque, é que Deus pergunta. Porque antes da missão tem que ter a mudança. A mudança presente vem antes da missão. Há pessoas que querem a obra, fazer a obra, mas ainda não foram mudadas. Eu conheço vários obreiros, pessoas até boas, que querem fazer, mas quando você começa a ouvir algumas coisas que acontecem, você diz: é por isso que Deus ainda não levantou, é por isso que Deus ainda não fez. Porque se não tiver mudança, não tem missão. A mudança vem antes da missão. Se a missão vir antes da mudança, ela vai causar constrangimento, vai causar escândalos. Então Deus primeiro muda Isaías, e depois o envia. Nota bem que a mudança também, ela gera disponibilidade. Porque a partir do momento que ele foi mudado, e ele ouviu: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Imediatamente ele diz: eis-me aqui. Uma pessoa mudada é uma pessoa disponível no reino de Deus. Uma pessoa que recebeu a mudança de Deus na sua vida, ele sempre vai colocar à disposição da obra de Deus, à disposição em fazer aquilo que Deus está chamando ele para fazer. Nota bem que a mudança, ela vai liberar o propósito na vida de Isaías. Veja bem que antes da mudança, ele está em luto pela morte do rei, ele está em confusão, ele está em crise, mas depois da mudança vem a missão, a sua mente fica clara, e ele disse:
eis-me aqui, envia-me a mim. Querido, é impossível nós falarmos que somos mudados se nós ainda não descobrimos o nosso propósito. Eu disse terça-feira passada, ministrando sobre Salmo 100, que Deus nos fez com um propósito. Qual é o impedimento para nós descobrirmos o nosso propósito? É o pecado que vive em nós, é a falta de mudança. Quando nós deixamos Deus trabalhar nas nossas áreas que são das fragilidades, e nós permitimos Deus mudar, moldar, nós começamos a compreender, estar à disposição do reino de Deus e a compreender a missão que Deus tem para nós. É ali que Isaías, então, ele vai entender que ele é chamado como um profeta. E vai se tornar aquilo que nós chamamos de profeta messiânico, o profeta que mais profetizou sobre o Messias. Queridos, se você não tem vontade de falar de Cristo, alguma coisa está errada. Você já notou que nós falamos muito de futebol? Nós falamos muito de filmes, de séries. Nós falamos demais de política. Mas tem pessoas que falam sobre tudo isso e não tem coragem de falar de Jesus para alguém. Quando há uma mudança na nossa vida, há uma compreensão do propósito de Deus para nós, que é sermos testemunhas dele nesta terra. A primeira coisa que aquela mulher samaritana de João capítulo 4, ela faz, após reconhecer em Cristo o Messias, o Salvador, o profeta que havia de vir, é sair correndo para a cidade e falar para todo mundo que ela tinha encontrado o profeta, alguém que era extraordinariamente maior do que todos os profetas que haviam vindo antes. Porque quando há uma mudança, uma transformação na nossa vida, nós queremos falar dessa transformação. Nós queremos testificar dessa transformação. Então eu concluo essa mensagem dizendo que a visão de Isaías nos revela 3 estágios de mudança ou da mudança espiritual. O primeiro é ver Deus. Segundo é ver a nós mesmos. O terceiro é ser tocado por Deus. É interessante que muita gente vem para o culto. Muita gente carrega uma Bíblia. Muita gente canta, levanta as mãos. Mas ainda não tiveram uma transformação de Cristo. Eles continuam acariciando os seus pecadinhos. Eles continuam olhando para o pecado dos outros para dizer que o dele não é tão grave assim não. Ah não, olha o que aquele outro faz, aquela outra faz. Eu não faço nada disso. Eu faço, eu peco, mas isso aqui, que é isso diante daquilo que fulano fez? E aí, meu irmão, nós temos que reconhecer a nossa fragilidade. Nós temos que confessar a nossa fragilidade. E nós temos que reconhecer que sem Deus nós estamos perdidos. Sem o toque de Deus, nós estamos perdidos. Sem o agir de Deus, nós estamos perdidos. Mas a minha oração nesta noite é que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós possamos reconhecer as nossas fragilidades e confessá-las. Para que nós possamos ouvir o que Isaías ouviu. A culpa, Isaías, a tua culpa, o teu pecado, a tua iniquidade está sendo removido, o teu pecado está sendo perdoado. Que nós possamos encontrar em Deus esse lugar da revelação. Seja aqui na igreja, na casa, no templo, no lugar que Ele escolheu para colocar o seu nome, seja naquele cantinho especial que você tem que ter na tua casa ou em algum lugar para falar com Ele. Mas que Deus possa revelar para você quem Ele é. Para que você possa ver o miserável que você é, que eu sou. Para que nós então possamos confessar a Deus. E o Senhor possa vir com o sangue de Cristo Jesus e perdoar-nos de todos os nossos pecados. A Bíblia diz, se nós confessarmos
os nossos pecados. O nosso Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele nos perdoa, Ele nos purifica, Ele nos santifica, Ele nos dá um propósito nesta vida. Quantos entendem esta palavra, diga amém. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos, que Deus possa trabalhar na vida de cada um de nós. O ciclo de oração vai louvar o nome de Jesus com mais um hino.